Artigo 5º, então nós acabamos de ver uma questão da VUNESP, onde ela trazia os artigos 4º, 6º, 7º e 8º, tá? Então vamos aqui dar um panorama em cima do artigo 5º para que nós possamos dar continuidade. O paciente, ao longo do tempo hospitalizado ou para a qual se caracterize situação de grave dependência institucional decorrente de seu quadro clínico ou de uma ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, tá? Sob a responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância, olha só, a ser definida pelo Poder Executivo, e também será assegurada a continuidade do tratamento quando necessária, tá? Bom, então nós temos aqui que esse paciente que está há um longo tempo hospitalizado e ele tem uma situação de grave dependência, tá? Isso em decorrência de um quadro clínico ou mesmo de uma ausência de um suporte social, ele vai ser objeto de uma política que é específica, tá? É uma política de alta planejada e de reabilitação psicossocial assistida. Nós estamos falando muitas vezes aqui, né, até do próprio CAPS, nós estamos falando aqui de casas, lares onde esse paciente possa ser atendido, tá? E sobre a responsabilidade de quem? Da autoridade sanitária competente e também da supervisão de instância, tá? A ser definida por onde? Pelo Poder Executivo, tá? Então não é Poder Judiciário, tá? Não é Poder Legislativo, é Poder Executivo. E lhe será assegurada continuidade do tratamento, isso quando houver necessidade, tá bom? Bom, vamos lá, já vimos o 6º, já vimos o 7º, já vimos o 8º, e agora nós vamos para outra questão. Olha só, VUNESP também, de 2013, assinala a alternativa correta no que diz respeito à proteção e aos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais nos moldes da Lei 10.261. Alternativa A. A internação voluntária ou involuntária somente, olha aqui, somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do estado onde localiza-se o estabelecimento. Nós acabamos de ver isso, não vimos? Olha só, alternativa correta. Nós vimos isso aonde aqui? Deixa eu ver aqui, artigo 8º, tá? A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no CRM, tá bom? Temos aqui o nosso gabarito correto, mas vamos dar continuidade, vamos entender acerca das outras alternativas que provavelmente algumas até nós já vimos também. Olha só. A internação, denominada compulsória, tá? É aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro. Não, nós já vimos isso, tá? Nós já vimos que essa é a internação involuntária, tá ok? Não vou voltar para não ficar repetindo, mas aqui, note bem, involuntária, falou de internação involuntária sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro. Falou compulsória, é judicial, tá certo? Alternativa errada. A internação psiquiátrica denominada involuntária, novamente, olha só, a primeira falou-se de... A alternativa A falou de voluntária e involuntária, aqui está falando novamente. É determinada de acordo com a legislação vigente pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados, olha só, e também
funcionários. Aonde está isso? Vamos ver? Olha só. Bom, isso está lá no artigo 9º, olha só. Ele diz o seguinte, que a internação compulsória. Compulsória ela é determinada de acordo com a legislação vigente pelo juiz competente que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. Então, a alternativa também está errada, tá? Por quê? Porque ela traz que a internação voluntária, é involuntária, e não é involuntária, é compulsória, tá certo? D. O término da internação, olha só, compulsória, dar-se-á por solicitação escrita do familiar ou responsável legal ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento. Não, nós já vimos isso. Isso se refere à internação involuntária também, tá? Então, errado também. Nós acabamos de ver isso está lá no artigo 8º, tá? Inciso 2º, tá ok? E por último, nós temos a alternativa E, que diz o seguinte, que a internação psiquiátrica voluntária, tá? Olha só, deverá no prazo de 72 horas... Parei aqui. Qual a internação que deve, no prazo de 72 horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual, tá? Pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tem ocorrido, devendo este procedimento também ser adotado na respectiva alta. Internação involuntária. Aqui está falando da voluntária. Não, internação voluntária foi voluntário do solicitante, tá? Então, totalmente errado também, tá? Com isso, realmente, a alternativa correta, a alternativa A, tá certo? Bom, mais um pequeno intervalo rapidinho para nós voltarmos agora com uma questão FCC.